Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do podcast Influência Lado B. E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, porque eu preciso falar que ele foi um grande incentivador desse podcast acontecer. Fernando Cavalcante, profissional, amigo, coach, tudo demais. Tô muito feliz, muito honrada de ter você aqui, de verdade. Imagina, tá. Nem parece que a gente combinou que eu ia falar aqui assim, mas realmente eu estou falando do fundo do coração. O Fê, ele é, assim, hoje conhecido como um grande nome do marketing digital. Ele é especialista em inovação, tecnologia, tem várias ideias para fazer as empresas evoluírem de uma forma moderna, enfim, com toda a inovação e tecnologia, no caso, né, que a gente espera hoje. É certificado pelo Facebook Global. A gente hoje está com uma pessoa especialista aqui. Vamos tirar várias dúvidas, sanar vários tabus de Tudo um pouco, na verdade, né? tudo um pouco. Porque vai ser Exato. divertido. Porque a gente vai falar de influência, mas influência hoje é tudo. Esse é o lance. Exato. Queria que o Fê se apresentasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Lembrando que estamos no YouTube e no Spotify. Então, quem não quiser ver o nosso rostinho por aqui, pode escutar aí no Spotify. E Fê, prazer realmente de ter você aqui. E hoje a gente vai falar sobre marketing digital e marketing de influência. Queria que você começasse se apresentando um pouquinho. Boa, primeiro, Thay, super obrigado. Estou muito feliz de estar aqui e ver esse projeto teu nascer. Assim, sabe que eu admiro muito você como profissional. O impacto que você está causando nesse mercado é super relevante, porque talvez uma das coisas que a gente mais vai bater aqui é sobre o desafio da profissionalização desse mercado, né? Porque hoje ele é consolidado, mas ele está ainda se profissionalizando, criando suas regras, seus padrões e tudo mais, né? Então, feliz demais de estar aqui. E dizer que, assim, cara, o legal, acho que, do nosso bate-papo eu já trabalho com marketing digital basicamente há quase 20 anos, não, mas uns 18 anos, aí eu vou colocar por aí. E boa parte do meu trabalho sempre foi muito dedicado a redes sociais, né? E eu acompanhei algumas viradas de chave. Acho que isso é uma das coisas mais bacanas. Então, assim, como eu já fui dono de agência, já trabalhei em grandes corporações, acho que eu vou tentar compartilhar algumas das histórias aqui que ajudam a gente a entender um pouco dessa evolução. Mas trazer o que eu puder trazer de informação, afinal de contas, hoje eu entendo bem o desafio do mercado de influência, porque foi um mercado, como bem você falou, um negócio que explodiu, né, e tem muito a ser consolidado. Então, é um prazer enorme estar aqui e conte comigo para a gente poder fazer essa jornada, porque eu acho que tem muita coisa bacana para a gente trocar, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Só para contextualizar quem está nos ouvindo, né? A gente sabe que o marketing digital existe há 1000 anos aí. Era Orkut, internet discada, enfim, já existia uma publicidade ali não tão bem feita quanto é hoje, mas sempre teve ali os banners nos blogs e tudo mais. O marketing de influência também, a gente tem aí influenciadoras que estão há 10 anos fazendo conteúdo, Sim. mas sabemos que esse boom, né, esse hype que teve aí de influenciadores tem alguns poucos anos e se fortaleceu muito durante a pandemia, Sim. quando as empresas precisaram se reinventar e vender seus produtos, sua marca, enfim, para ter essa consolidação de mercado. E aí a discussão que eu trouxe com o Fê é como esse marketing digital conseguiu se adaptar ali, como recebeu essa forte presença que o marketing de influência teve nesses últimos tempos. Queria que você me desse uma introdução sobre isso e a gente vai trocando as ideias sobre algumas dúvidas que eu tenho. Boa. Não, vamos lá. Eu acho que, assim, eu vou trazer por experiência própria. O primeiro contato que eu tive com marketing de influência foi exatamente em 2011. Em 2011, eu trabalhava no Santander, eu cuidava das redes sociais do Santander no Brasil, e nós tínhamos um time de inovação, a gente estava acabando de incorporar redes sociais, aquela coisa toda, e a gente atingiu uma meta na época, que era a meta de atingir os primeiros 100 mil seguidores do Facebook, era aquele must, né, ter seguidores e tal. E aí surgiu a oportunidade, a gente falou assim, pô, e se a gente tentar entrar mais ainda em algum segmento, trabalhando com criadores de conteúdo super segmentados. E nessa época, a gente foi trabalhar com o Jovem Nerd. Veja bem que a gente está falando de uma coisa muito tempo atrás, e o Jovem Nerd o Jovem Nerd, inclusive, eu estava conversando com os meninos lá da Tóquio ontem, e a gente entrou no canal para ver quando que o Jovem Nerd criou o primeiro vídeo. O Jovem Nerd foi há 17 anos atrás. Muito então, assim, tempo. há muito tempo. Então, quando a gente fez esse primeiro projeto, a ideia era a gente conseguir levar os conteúdos que a gente tinha institucionais do banco voltado para a área de universidades
para um ambiente muito específico, né? E a gente encontrou na criação do conteúdo do Jovem Nerd ali algo muito bacana, porque eram dois nerds super apaixonados por N temas, e um desses temas é que eles exploravam assuntos de forma muito bem contextualizada. Então, entravam, dissecavam cada detalhe do assunto que eles estavam abordando, seja um celular que eles iam desmontar, ou falar de algum filme que eles assistiram. A gente falou, pô, por que não colocar esses caras para falar de crédito universitário? Você vê a loucura que era, mas juntar negócio com o que as pessoas querem ouvir, né? E aí, o que acontece? Quando eu pego para analisar o que a gente tinha lá em 2011, né, e a gente vem evoluindo, e eu tenho alguns cases super bacanas de vida. Por exemplo, a gente, na época que eu trabalhava na Silks, né, eu era sócio da Silks, a gente desenvolveu um projeto muito grande com a Warner, e a gente ressignificou o que era a Brasil Game Show, né, ou a própria CCXP, de levar os influenciadores lá para dentro. Assim, tem esse primeiro momento onde a gente era muito difícil aprovar uma verba para contratar um influenciador, num segundo momento onde contratava um influenciador, mas as empresas falavam assim, será que isso dá resultado mesmo, né? Será que isso é bacana e tal? E hoje é muito bacana de ver os marketplaces de influenciadores, agências de influenciadores. Muita gente vai lá para ver os influenciadores, né? É isso, e acho que isso é uma das coisas mais interessantes, porque o nome influenciador, ele não vem à toa, né? Alguns gostam de se posicionar como criadores de conteúdo e tudo mais, e para o digital, o criador de conteúdo, ele é uma coisa, e o influenciador, ele é outra. E acho que isso é uma das primeiras curiosidades que a gente começa a colocar, porque quando você olha tecnicamente, o criador de conteúdo é qualquer pessoa que vive da criação de internet. Não necessariamente um criador de conteúdo é um influenciador. Ele pode, às vezes, dominar um determinado assunto, mas, por exemplo, ele não aparece. Por não aparecer, a imagem, que é uma essência do influenciador, ela não está presente, logo ele não é um influenciador, mas é um cara que tem seus canais, suas mídias e tudo mais. O influenciador geralmente é uma pessoa física, geralmente, mas tem N exemplos. E essa pessoa física, ela tem além de um poder midiático muito grande, ela tem efetividade sobre um KPI que a gente chama de People Talking About, né? Que é pessoas falando sobre. Ao momento em que ela vai lá e opina sobre aquilo, coloca um assunto totalmente posicionado, a opinião dela sobre aquele assunto, ou fala que gosta de um determinado produto, aquilo causa um impacto na audiência. Esse impacto geralmente são as pessoas, começa com as pessoas falando sobre até chegar na conversão. Então, a gente separa esses dois ambientes, né? E hoje, por isso que eu comentei sobre a profissionalização, porque o grande desafio é porque as próprias empresas que contratam, né, os criadores de conteúdos e influenciadores, elas não sabem separar. Elas não sabem entender, por exemplo, num conteúdo estratégico, por exemplo, num funil, qual é o papel do influenciador ali, né? Então, o grande desafio, o case que a gente construiu com Vela Lovers e tudo mais, ele é direcionado dessa forma, a gente conseguir enxergar os criadores de conteúdo, os influenciadores, que vão guiar a gente para um objetivo de negócio, sem atrapalhar a audiência, sem mexer no conteúdo e tudo mais. Então, acho que a gente tem que começar a olhar por esse lado, entendendo os princípios, qual é o papel de cada um, como funciona cada coisa, para aí sim a gente guiar uma estratégia. E até falando desse ponto que você disse sobre People Talking About, se a gente for fazer uma análise assim, bem simples mesmo, antigamente, quando não tinha esse papel do influenciador em levar uma opinião formada, e hoje, assim, entende-se que as pessoas, ou elas são influenciadas porque elas gostam da pessoa, e a gente sabe hoje que tem essa coisa do fanatismo e tudo mais, mas também tem as pessoas que conseguem influenciar por passar uma opinião ou algo sobre o produto muito bem a ponto de formar uma opinião em outra pessoa. E antigamente era muito essa coisa assim, o vizinho que fala pra tia, que fala pro irmão, ou uma propaganda na televisão, que era o grande canal midiático de antigamente. Hoje, acho que esse fortalecimento, na verdade, onde as empresas enxergam essas pessoas que até então eram anônimas, né? Que antigamente você falava em celebridades, eram globais, artistas, atrizes e tudo mais. E o que eu sempre falo é que talvez os influenciadores ganharam tanto prestígio, isso muitas rodas de conversa sobre o tema falam, é porque justamente a gente se sente próximo do influenciador. O fato dele mostrar a vida dele, os perrengues, enfim, tudo faz com que eu fale, ele é uma pessoa real. Sem dúvida. Ao eu ver, por exemplo, alguém ali na Globo, enfim, qualquer lugar, que eu acho que é inalcançável, talvez, né? Você vê alguém no aeroporto e fala, meu Deus, é fulano de tal. Então, eu acho que quando a pessoa, de fato, olha num espelho ali, vê alguém que ela se identifica, quem tá passando a informação consegue influenciar mais, porque ela fala, eu acredito no que ela tá dizendo. É isso. Né? Então, eu acho que quando fala, por exemplo, de CCXP e tudo mais, antes um jogo, ou enfim, um livro, um personagem, algo desse tipo, só ganhava força se ele realmente fosse bom, né? Chamasse a atenção, exatamente.
Hoje, se você segue algum criador de conteúdo, influenciador que seja, sobre um jogo que está em alta no mercado, o fato de você falar com alguém que disse é muito bom, você vai lá experimentar para ver se realmente é bom. Minimamente. Minimamente você vai ter a Exato. curiosidade para saber o que é. E se você falar assim, ainda assim não gostei, e você vê um outro influenciador, você fala, vou dar mais uma segunda chance aqui. E aí vai dessa massa crítica que a gente disse de Exato. ou ele acredita porque ele é fã dessa pessoa que disse, ou ele acredita porque de fato ele foi convencido. Então acho que foi dentro desse movimento que as empresas falaram, vou investir nisso. E aí entra a minha primeira pergunta. Até então, tinha essa confiança das empresas de que o Google, se eu colocar lá a performance, né? Se eu impulsionar as coisas, eu sei que elas vão entregar para o público que eu estou setando lá, colocando na ferramenta. Em que momento você acha que as empresas começaram a entender que ela poderia trabalhar com os dois? Boa. Essa é a minha primeira pergunta. E aí tem uma a ver com essa, mas eu quero que você me responda essa primeira de como foi essa divisão, assim, de importância, digamos, numa estratégia de empresa? Animal. É legal que, assim, você falou uma coisa, resgatando um pouco até o teu comentário anterior. Vamos voltar lá na época da escola, né? Na época da escola era muito louco. Eu tô falando, obviamente, na minha idade, era 30 a mais, mas na época da escola você tinha uma coisa muito curiosa que era assim, você tinha um ambiente de influência já presente, né? E é curioso porque você tinha a galera que era da banda da escola, as pessoas que jogavam bem e eram famosas por isso, a galera bonita da escola, enfim. Onde isso ganhou força? Dentro de um ambiente chamado Orkut. Sim. O Orkut, em 2004, ele fez um boom no mundo que foi dar voz para as micro-audiências. Então, um exemplo bobo. Maior comunidade do Orkut na época. Eu odeio acordar cedo. Cara, a comunidade tinha 6 milhões de pessoas, brasileira, e todo mundo que tinha esse sentimento, que acreditava no que as pessoas que odiavam acordar cedo acreditavam, né, se encontravam ali. Então, o que acontece? A mesma coisa, eu brinco muito em aula, que eu coloco assim, tem uma comunidade no Orkut que era maravilhosa, que eu tem um print dela, inclusive, na aula, que eu já empurrei um Fusca. Por quê? Porque existe uma coisa por trás do conceito de redes sociais, que é as pessoas nas redes sociais, elas falam sobre sentimentos e não fatos. Guarda esse princípio para eu responder a tua pergunta. Sentimentos e não fatos é o que acontecia quando você empurrava um Fusca, porque tem sentimentos de quem empurrou um Fusca que só consegue ser compartilhado com quem está seguindo aquele, na época, a comunidade. Né? Então, assim, daí esse princípio, eu acho que ele envolve muito essa coisa das marcas olharem para o funil de marketing digital de uma forma diferente. Por quê? Quando você entra para o ambiente de influência, a marca sacou que ela consegue ter um lado mais humano dela por meio da voz de alguém. Que é que muitas marcas faziam quando contratavam uma celebridade, ainda que de forma muito expositiva, menos interativa. E aí o que acontece? Quando a gente chega nesse ambiente onde você começa a analisar e fala assim, pô, fiz uma ação com o influenciador ali, cara, vendeu muito mais do que eu imaginava. Por quê? Não é porque o influenciador ele é midiático, é porque o jeito de vender o influenciador carrega essa coisa do sentimento e não fato, do acreditar no que eu acredito. Né? Então, para as marcas, eu lembro que assim, um dos grandes impactos que a gente teve logo quando a gente começou a trabalhar com marketing de influência, aí mais precisamente ali 2013, 14, quando a gente foi fazer o projeto para 2015, foi na BGS 2015 que a gente fez essa virada, um dos grandes questionamentos da Warner, por exemplo, era esse. A Warner é uma empresa enorme, cheia de conteúdo e legal. Então você fala assim, pô, facílimo vender. É de Friends a Batman, né? Você fala assim, pô, super tranquilo. Fora que eles distribuíam as 3 principais distribuidoras de games do mundo, né? Então, assim, as desenvolvedoras de games do mundo. Então, era muito legal trabalhar com eles. Só qual é o desafio de uma marca dessa? Quem tem muito para falar precisa de uma coisa chamada curadoria. Sim. É aí que eu acho que mora, inclusive, o pulo do gato hoje das marcas que são inteligentes nos seus trabalhos. Porque um dos grandes pontos de uma boa comunicação não se trata de um único veículo, não se trata só de investir em mídia, só do influenciador. Se trata do mix. Sempre foi isso, né? Então, como é que eu faço um blend bem feito de N canais que tem força dentro de um target? E o grande ponto do influenciador, que eu acho que é o principal que a gente tem que pensar, é que dentro de um funil, o influenciador ele pode adaptar a todas as fases do funil. Porque você tem influenciador de topo de funil que pode falar e só fazer as pessoas ficarem sabendo sobre algo, como você tem um influenciador de ponta de funil que só dele falar algo e colocar um link a galera compra. Né? Então, o grande lance para o marketing digital, acho que a virada foi quando as marcas começaram a perceber que o influenciador ele não é só topo, ele consegue entrar dentro desse funil e contribuir até dentro de canais já existentes. Então, o que eu brinco muito é que, assim, o influenciador, ele não é verticalizado, ele é horizontal. Eu posso encaixar ele e dar profundidade para os canais que eu trabalho. Né? Acho que esse é o grande ponto. Então,
respondendo a tua pergunta quando as empresas começam a entender que existe uma outra mídia, acontece o que aconteceu de 2019 para cá, que 2019 nós tivemos a virada de chave do on para o off, né? As pessoas começaram a investir mais, e a gente vai ter uma virada muito consequentemente por conta de entrar de novas redes como TikTok e tudo mais, uma virada de chave do investimento de mídia paga, boa parte dele ser direcionado para o marketing de influência, que até então era coisa de 10, 15%, isso deve tomar uma proporção até de 40% em 2025, de acordo com o Score, essas empresas que fazem esses levantamentos midiáticos. Eu acho que o desafio que a gente vai ter é de profissionalizar esse mercado para não perder a mão, porque hoje, para as marcas, o que mais fere para elas é assim, não se trata de eu contratar e sim do tipo, pô, mas eu paguei X para esse influenciador, para o outro eu paguei menos, ele tem mais seguidores, e aí você começa a colocar um monte de questionamentos em cima, né? Eu, por exemplo, caio muito numa situação que hoje uma marca não sabe para que serve um seguidor numa rede social. Pô, um seguidor tem um papel técnico dentro de uma rede social. O próprio influenciador às vezes não sabe, e quando um não sabe e o outro não sabe, você não sabe ensinar o cliente a auditar. Então, o que acontece é, às vezes ele vai lá, contrata o trabalho do influenciador, o influenciador olha para aquilo, né, como uma criação de conteúdo, muito mais arte do que ciência, entrega o conteúdo, às vezes não engaja do jeito que ele queria que engajasse para a conversão, e o cliente cobra. Ele fala, pô, mas isso aqui não deu certo, pô, mas eu coloquei um dinheiro, não foi legal, coisa do tipo. E às vezes ele não sabe nem que o fato do cara ter muitos seguidores não significa que o cara tem uma entrega de valor por trás disso para a conversão ou para fazer as pessoas ficarem sabendo sobre. Então, tudo isso é um grande questionamento que eu acho que hoje rola no mercado, tá? Assim, e de forma muito direta, a grande maioria das empresas ainda não sabe os conceitos básicos de mídia e muito menos adaptá-los ao ambiente de influência. Então, existe um exercício de maturidade desse mercado, sem dúvida nenhuma. E é por isso que a gente fala que as empresas que entenderam isso, que as que estão entendendo já estão com vantagem, as que entenderam há mais tempo estão aí com uma relevância muito grande Sem na dúvida. opinião, no awareness e tudo mais. E um ponto importante, voltando do que você disse, é o lance da evolução, né? As empresas começaram a entender que o influenciador não era somente topo de funil. Exato. E aí, o ponto interessante é que, assim, tudo vem evoluindo muito e muito voltado para a venda mesmo. Porque se você for pensar sobre como a influência ela faz sentido, voltando até na época do Orkut, as pessoas já queriam ser relevantes lá atrás. Eu lembro por mim que tinha muito aquele lance assim, existiam as comunidades de eu já empurrei um Fusca, eu odeio acordar cedo, mas também tinha aquele eu amo o Fê Cavalcante, eu adoro a Thay. Que já conectavam As você direto com pessoas já queriam se mostrar em meio às outras, e aí tinha aquela rivalidade já de que, fulano tem 200 pessoas na Exato. comunidade, ciclano tem 1000. Tem influenciadores que a gente já trabalhou, inclusive, hoje, que são muito relevantes no mercado, que tinha, assim, uma quantidade de perfis fake absurda lá atrás, no Facebook, já, no Orkut já. Então, as pessoas, elas já eram influenciadoras sem esse conceito ter surgido. E aí, o ponto que eu queria chegar é justamente assim, não somente os influenciadores estão entendendo essa evolução e sabem que eles podem se colocar melhor no mercado, as empresas estão aprendendo que elas podem contar com esses influenciadores e as plataformas também estão se adaptando, né? Com certeza. Era ali um Instagram no começo muito, muito tímido, uma coisa em outra, e aí entrou os stories, entrou o link. Quando entrou o link, acho que foi o boom mesmo das empresas, que a gente conseguia conectar direto e geramos o KPI de conversão, né? O influenciador que consegue. E aí a gente entra uma nova virada, eu acho muito importante, a gente falou isso no primeiro episódio, eu acho, do podcast, que foi com a Ana Subtit, sobre a relevância dos nano e micro influenciadores. Perfeito. Porque até então tinha aquela busca pelos 10 mil seguidores para fazer o levanta para cima ali, o arrasta para cima. E agora o link tá liberado para todo mundo. E a gente sabe que uma pessoa que tem menos seguidor, às vezes tem uma relevância, uma conversão maior, porque ela tá falando com um público que é muito nichado. Exatamente. Hoje, alguém que tem 2 mil seguidores impactar 1000 pessoas é muito mais fácil do que quem tem 3 milhões impactar 1,5 milhão. Exatamente. Então, é essa evolução que eu acho que todo mundo tem que ir acompanhando junto. E eu fico feliz com o podcast justamente porque a gente fala sobre todos eles, né? E aí entra a minha próxima pergunta, que é assim, hoje, Fê, para você entender, o nosso podcast serve para influenciador, quem quer ser influenciador, empresas que já trabalham com influência ou que querem, né, trabalhar. E aí a minha provocação é que você dê uma dica para quem está ouvindo a gente, que é assim, as pequenas empresas, algumas começaram a se arriscar no mercado de influência, algumas têm medo e até grandes empresas têm medo. Porque, infelizmente, ainda o marketing de influência, por algumas pessoas, é visto como uma coisa fútil. O influenciador que só quer ganhar ali os presentes, fazer story, acham que criar um conteúdo
é fácil, né? Mal sabe que tem toda uma pesquisa por trás, criação de roteiro, de fato experimentar cada produto, entender da marca, porque eu falo que um bom influenciador é aquele que consegue transmitir aquilo que a marca que está o contratando é de verdade, né? Então, eu queria que você me falasse assim, como perder esse medo de trabalhar com influenciadores e não precisa deixar o marketing digital de lado também, que a gente sabe que hoje é o que as pessoas, teoricamente, mais acreditam e acham confiável. Exato. Assim. Não, você trouxe 2 pontos importantes. Eu vou responder o final, para depois a gente voltar. Quando a gente fala dessa questão do marketing digital, não separaria as coisas. Acho que a estratégia das marcas hoje e as marcas inteligentes são as que fazem um bom blend disso. Um mix, por exemplo, tem muito criador de conteúdo que produz conteúdo, manda para a marca patrocina. Né? Então, os formatos hoje é uma das coisas mais importantes, por exemplo, o influenciador conhecer, porque a sacada do bom influenciador é dar dica para a marca do que fazer. É aquela máxima do Steve Jobs que diz, quando você contrata as pessoas é para que elas digam o que você tem que fazer. E não é diferente no caso do influenciador. Guarda essa informação, vou voltar para o começo. Eu acho que a dica principal que eu poderia pensar é o seguinte: ambiente de influência, ele hoje é um ambiente aparentemente delicado. Mas ele não é por quê? Porque ele não é que você tem que investir milhões num influenciador e tal. Porque a referência que a maioria tem são os grandes influenciadores. Bem como você falou, as oportunidades, elas estão presentes nos micro e nano-influenciadores, principalmente para você fazer esse tipo de teste. Então, você tem 2 caminhos hoje muito interessantes, né? A minha noiva, Aninha, ela trabalha na Sony, ela é head responsável por digital na Sony, e ela criou, por exemplo, uma plataforma para trabalhar com os influenciadores mais próximos ali. A gente fez isso para o Warner também e tal. Esse é um caminho. O que é trabalhar com esses influenciadores próximos? É você, no começo, contratar os micro nano-influenciadores. Esses caras não ficam parados. Você tem que entender que eles crescem. Então, investir, apostar. Eu estava gravando o último podcast lá, estava gravando com o Max MRM. Foi um cara que eu conheci com 3 mil seguidores, hoje está com 2 milhões de seguidores no YouTube, acabou de comprar a casa dele e tal, e o cara está aí há anos. Eu conheci há 8 anos atrás. Né? Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que as marcas têm que se ligar. Não se trata de investir numa mídia, que eu acho que é essa separação que a gente tem que fazer. Se trata de uma pessoa, criadora de conteúdo, que tem um poder de influência, mas que às vezes carrega tão forte os atributos, o valor de marca e tudo mais, que cria-se oportunidades. Então, acho que o primeiro ponto é identifica quem são os influenciadores que de fato têm, né, conexão com a marca. E não se trata de ser uma pessoa com muitos seguidores, se trata de ser uma pessoa que tem de fato uma entrega de valor com a marca. Né? Minimamente essa pessoa já conhece o teu produto, já gosta do teu produto, fala bem do teu produto. Geralmente começa com esses disseminadores, os clientes às vezes que já estão ali falando sobre. O segundo ponto, que é uma alternativa super boa para começar esse trabalho, é procurar as plataformas estruturadas. Um exemplo prático, né? Dentro dessa plataforma que a Aninha criou, dessa estratégia que ela criou, toda vez que ela faz uma ação, por exemplo, agora teve o Uncharted, o Homem-Aranha, que teve agora falando. Cara, eu não conhecia 70% dos criadores de conteúdo que ela selecionou, porque boa parte deles vieram do TikTok. Então, o que eu quero dizer com isso? Olhar para esse ambiente. O TikTok hoje criou o TikTok Marketplace, onde você consegue lá tanto brifar o influenciador, você joga o teu briefing lá na plataforma, os influenciadores põem suas propostas, você escolhe com quem você quer trabalhar, quando você pode abordar um influenciador diretamente fazendo lá, procurando ele por estilo de conteúdo, formatos. A plataforma é super completa, assim como tem outras, né? A própria Squid, por exemplo, plataforma paga hoje, enfim. Acho que o lance que a gente tem que identificar é que essas plataformas, elas estão aí, às vezes, para, de fato, conectar a gente de forma um pouco mais estruturada, para diminuir um pouco essa coisa do estou fazendo um movimento errado. Não sou o maior especialista de influenciador e tudo mais. Então, isso diminui, né? Então, são esses 2 pontos. E o terceiro, que para mim é o mais importante, é procurar alguém que trabalha com isso hoje. Né? Como você, por exemplo, um especialista, alguém que conhece do meio, para pelo menos dar uma consultoria. O que eu digo é que você tem 3 formas importantes de aprender hoje em dia. Você pode fazer um curso formal, super bacana. Você pode estudar numa faculdade, super show, mas não tem nada melhor do que você chamar uma pessoa próxima, que gosta de você, conhece o seu trabalho e que conhece, ou indicada por alguém que conhece aquilo, pagar a hora dela, que é o que é justo, para ela sentar e te dar uma orientação sobre o que você deve fazer, para onde você tem que ir. Então, se eu pudesse dar 3 dicas, eu faria isso, que é o que soma com esse ponto final que eu tinha comentado do não se trata de fazer só influência, se trata de como você traz para o mix daquela comunicação que você está fazendo. Fê, uma coisa importante que você falou, aí é uma curiosidade minha também,
Hoje eu sei que, assim, a empresa consegue chegar até seu consumidor final por meio do influenciador, por meio da sua própria rede social, e aí ela vai impactar quem a segue, ou por meio da performance ali, que ela vai deixar seu target bem alinhado para conseguir ocupar. A gente sabe que uma estratégia é aquela que faz um duo ali, né? Usa um pouco de influenciador, um pouco Sem da dúvida. estratégia. Mas eu conheço algumas empresas, já dei algumas consultorias que só quer um ou outro. Que conselho que você dá para quem quer seguir, por exemplo, ao invés de usar o influenciador para falar na rede dele, que tem aquele público já que pode ser um público a mais, e a gente fala sobre o KPI Awareness, às vezes alguém que segue esse influenciador não conhecer a sua marca, passa a conhecer, ou aquela empresa que quer que o influenciador grave o conteúdo para utilizar na sua própria plataforma sem que ela veicule na plataforma do influenciador. Como que você me dá essa dica assim para quem está ouvindo a gente sobre qual a melhor estratégia? Boa pergunta, porque assim, o que acontece? A gente tem que olhar duas coisas importantes aqui, né? A primeira delas é que existe uma coisa na mídia paga e no marketing de influência que é muito importante de toda marca olhar, que é o residual. O que é o residual? Se eu vou lá e turbino um post, promovo um post e tudo mais, vai impactar um monte de gente, tem pessoas que vão te seguir, tem pessoas que vão assistir os seus destaques e tudo mais, que elas vão ficar com você. Influenciador é a mesma coisa, ele posta, a pessoa olha e fala, nossa, interessante essa marca, vai lá no perfil, vai lá no inbox, por exemplo, aquelas pessoas ficam com você. Esse residual é a coisa mais importante de qualquer campanha, porque geralmente ali está o seu cliente, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo deles é que na escolha entre mídia paga e influenciadores, existe uma coisa chamada objetivo. Isso muda tudo. E isso é muito difícil hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas não sabem o conceito do objetivo e às vezes não sabem o que é objetivo consequentemente. Até brinca até assim, tem um aluno uma vez na sala que fala assim, professor, claro, é muito simples. O meu objetivo é ficar rico, não é? Meu objetivo é vender mais. Falei, ótimo. E o meu é ficar rico, né? Mas o que é ficar rico? É ter 10 mil na conta, 100 mil na conta, 1 milhão na conta, 10 milhões na conta, 100 milhões na conta, né? Então, quando a gente começa a olhar por esse lado, acho que o grande desafio das marcas aqui é elas compreenderem bem o objetivo delas. Por quê? Se eu tivesse que ser muito direto, eu vou trazer um exemplo simples. O influenciador, ele faz o funil ponta a ponta, ou seja, o próprio influenciador poderia vender através de um link dele, ou no mínimo levar para um WhatsApp seu e você efetuar a venda. Se você não tiver um receptivo, eu não tenho um e-commerce, eu não tenho um site, mas tenho um produto aqui, contrato um influenciador, tem muita gente que faz isso hoje em dia. Isso na mídia paga você não faz. A mídia paga ela exige um receptivo, mínimo. Pode ser também o telefone? Pode. Mas você acha que o cliente no final vai confiar muito mais por um tráfego vindo do influenciador ou do anúncio que ele viu na internet? Exatamente. Então, a inteligência ela está pautada sobre esse cenário. O influenciador ele tem um papel hoje mais relevante dependendo do objetivo. E geralmente, quanto mais próximo do funil de conversão, mais eu endereçaria para o influenciador quando eu não tenho um receptivo, quando eu não tenho uma jornada digital pronta. Agora, quando a marca tem uma jornada digital muito bem desenhada, que ela tem uma estrutura, por exemplo, de remarketing, de régua de relacionamento e tudo mais, aí eu jogaria o influenciador ao contrário, do meio para o topo do funil. Porque ele traz desde o tráfego frio, mas também um tráfego qualificado, e a jornada é quem tem que garantir isso. Mas assim, se eu te falar que 20% das empresas, incluindo as grandes, têm suas jornadas prontas, eu estou chutando alto. Tem até uma frase muito boa que eu vi, estou tentando lembrar de quem foi, mas foi um amigo meu, o Bruno, que trabalha numa empresa chamada Math Marketing, que ele colocou, eu lembro até hoje, tinha lançado o Meta, e está todo mundo falando de Meta hoje em dia, o Meta já existe há anos também, que o Facebook cresceu o nome agora, e ele falou assim, eu recebo ligação da galera falando meta, todo mundo quer meta, mas o cara não sabe fazer uma mídia paga, contratar influenciador. Então, assim, quando eu falo da imaturidade no mercado, é muito isso, assim, o nosso mercado não é que ele tá aí há muito tempo, só como ele está numa crescente muito rápida, extremamente disruptiva em formatos de mídia, novos meios, novos canais, novos jeitos de fazer comunicação, isso tem tornado uma evolução mais rápida do que um amadurecimento. Então, você tem sempre essa sensação de que está tudo meio ou mal feito, ou mal amarrado, ou tentei não deu certo. Então, é essa coisa do mundo beta que a gente fala hoje em dia. Sim. Esse é o desafio. E um ponto importante disso é justamente que, assim, quando a gente compara, igual você falou, que foi um ponto muito bem colocado, um influenciador, né, o que ele está dizendo com que um anúncio que chega ali para você, seja pela primeira vez ou por um remarketing, qualquer coisa do tipo,
ele acaba sendo, e aí eu tô falando para a empresa, que o influenciador ele acaba sendo um ponto de comunicação entre você, empresa, e o seu consumidor final, né? Porque a partir do momento que ele presta esse papel de falar por uma marca, é porque ela acredita, porque o influenciador acredita nessa marca. Sem dúvida. E aí eu tenho 2 pontos para falar sobre isso. O primeiro é, se o consumidor final, que é o seguidor desse influenciador, tiver dúvida, ele vai perguntar pro influenciador primeiro no direct ou num comentário. E aí, a minha dica pro influenciador agora é: mantenha um contato com o seu seguidor para que você consiga consolidá-lo ali, que ele fique sempre Sem com dúvida. você. Porque eu acho que um bom influenciador é aquele que, mesmo quando ele tem muitas mensagens, ele tenta pelo menos estar próximo, responder. E se ele não souber, que ele fale com a empresa, com a marca que o contratou e passe de fato uma informação verídica, que ele tenha visto isso, seja um influenciador que fala diretamente com as marcas ou por meio de assessoria. Acho que a verdade é justamente muito importante. Então, empresas, os influenciadores falam por você, né? Então, é um ponto, porque você... O seguidor não vai até o saque ou até um telefone para tirar dúvida. Ele vai no influenciador. Então, ele é você. O influenciador, ele é um saque com sentimento. Exatamente. Né? Então, ele tem sentimento para aplicar. Porque o influenciador, ele vai defender seu seguidor. Se ele sentir que alguém foi lesado por uma marca, ele vai chegar, ô marca, peraí. Exatamente. Eu tô usando meu nome para te vender e você... né, não tá honrando ali com a sua palavra. E o segundo ponto é justamente isso, a reputação. Porque a gente sabe hoje, eu citei isso em alguns episódios anteriores também, que existe aquele influenciador que de fato entendeu o que é influenciar e ele trabalha com marcas que ele realmente acredita. E aí, de novo, trabalhem com marcas que vocês usam, consomem, que vocês de fato acreditam. Faz toda a diferença. Porque aí vira uma publi orgânica, eu digo, né? Porque você vai conseguir fazer conteúdos muito bem pensados porque você conseguiu inserir aquele produto, ou seja lá o que for, na sua rotina. Passa essa verdade. E aí, quando a pessoa não usa, porque a gente sabe também que tem aquele influenciador que só consegue ver os números ali, né? É uma grana, tal, exato. Exato. Tem essa coisa da reputação porque o seguidor fala, se ele tá vendendo, e a gente hoje... sabe, às vezes, quem... Porque se a publi não for verdadeira, o seguidor sabe se ela usa ou não usa, com né? Certeza, com certeza. É justamente isso. Então, as empresas precisam ter essa noção de que o influenciador vai falar a verdade dele. Porque hoje, eu graças a Deus, sempre trabalhei com influenciadores muito nesse ponto, assim, de que pedem para testar antes, que de fato têm uma opinião, ou então sempre compartilham algum ponto de melhoria. E isso faz toda a diferença, né? Com a gente certeza. tem alguns cases aqui... legais sobre pessoas que postam uma foto segurando um produto e vendem igual água, Absurdo. assim. Porque, de fato, mostram a sua essência ali, a sua verdade. Eu acho que isso é muito importante. E é uma coisa que foi construída, que é isso que às vezes a galera não está falando, nossa, como é que ela posta um negócio assim? Porque as pessoas já têm uma conexão com ela, né? Esse é um dos maiores atributos do influenciador. O que ele construiu até ali é algo muito importante, né? E aí eu vou até citar nomes que já apareceram aqui, até pra gente criar um storytelling aqui no nosso podcast. Se você não entender, você volta e assiste os episódios anteriores. A Ana, que foi uma das nossas convidadas, ela trabalhou com a gente numa marca e ela era a menor do time, assim, do squad. De todas as influenciadoras, ela tinha menos seguidores. Só que ela fazia com tanto carinho, com tanta paixão, que sempre as fotos, a gente tinha um relatório, né? Você sabe que todo o relatório pra empresa entender se fez sentido, se performou, quem foi melhor, quem não foi... era a foto dela que estava lá representando qual era o envio do mês. É isso. Então, dentro de um semestre, 6 fotos eram da Ana. E isso mostra quanto é verdade, porque ela começou com a gente com seguidores, acho que era 15 mil seguidores, 11 mil seguidores, e hoje ela tá com quase 30 num curto período de tempo, e é um público muito engajado. Você vê ali os seguidores comentando, engajando, marcando... Quando ela fala, eu queria trabalhar com a marca X... Os seguidores dela vão em peso lá, oi, trabalha com a Ana, trabalha com a Ana. Então, a gente sabe que essa construção de relevância, e aí agora a dica é pros dois, né, pro influenciador, você tem que manter forte ali essa conexão e justamente trazer o que você fala no dia a dia, um bordão, uma frase, um jeitinho, pras publis também, porque aí sim você consegue passar essa mensagem de uma forma muito, muito concreta, né? E as empresas também, que eu também falei sobre isso, e aí você sempre disse isso também, não queira dar o discurso pronto pro influenciador, tipo, fala dessa forma, porque o seguidor vai saber que é mentira. Ele vai saber. Ele tem que dar o jeito dele. Se você fala, olha, a informação que eu quero passar é essa, como esse influenciador vai passar, é um problema dele, então esteja aberto, porque às vezes você recebe
esse conteúdo para provar e você fala, meu Deus, é muito moderno para minha marca. Mas talvez seja isso que está faltando ali para você dar um boom nas suas redes. Exatamente. E agora aqui no meio do pensamento, eu lembrei de um ponto anterior que você falou, que era sobre as pessoas que ficam depois de uma publicidade. Aí que entra um match entre as estratégias de comunicação sua, seja por social media, por performance, por marketing de influência. Não adianta você ter influenciadores incríveis, gastar muito dinheiro em performance, sendo que a sua rede social não tá legal. Exato. Porque se a pessoa vai até seu perfil, você já conseguiu uma grande ação dela ali, tem uma grande interação, ela se interessou. Chegou lá, não tem um conteúdo bem escrito, não tem um feed bem preparado, não tem uma mensagem consolidada, ela não vai ficar. Não tem porquê. Exato. Então, você gastou dinheiro, gastou tempo, gastou estratégia. Então, assim, lembrem sempre, né, Fê? Acho que o Fê pode falar até melhor que eu sobre todos os seus pontos de comunicação precisam estar muito alinhados, Sim, né? que é isso que a gente fala da jornada, tá? Assim, no digital, uma coisa é certa. Ele tem que ter um mínimo de jornada. E por que eu falo que não tem desculpa? Porque você tem Facebook, você tem as plataformas de site que com R$20 por mês você consegue ter o seu site, seu e-mail e tudo mais. Plataformas de e-commerce, então, nem se fala, tem uns que nem cobram para você entrar, só cobram por venda, né? Então, assim, quando você começa a olhar, não tem desculpa para você ter uma boa jornada mínima, porque tá cheio de ferramenta gratuita para fazer isso, né? O desafio maior, acho que a galera não se toca, que é o seguinte, dá trabalho. E aí cai por terra uma coisa que eu já, social media, que já fui, já sei bem como, o que eu já passei, é aquela coisa do tipo, social media resolve tudo. E a galera não entende, às vezes, a complexidade da criação, como bem você falou, de um conteúdo e tudo mais. Então, quando os donos de empresas, principalmente pessoas que trabalham com microempresas, né, micro e média empresas, que geralmente é o dono que está muito próximo dessa comunicação, eles começam a entender isso. Então, assim, muito em sala de aula, eu peguei muita gente, assim, principalmente em escolas de negócio por aí, era muita gente de pequenas e médias empresas que vinha para tentar dar o up nas redes e tudo mais, mas não pensava nessa coisa que é a jornada desse cliente, que ele chega, mas ele chega aonde? Ele vai chegar na tua casa, e eu brinco assim, a rede social é uma grande mesa de bar que você organizou. Então, se ele vai chegar ali, você fala demais, que é o que eu falo, posta, e ninguém conversa com você, já imagina chegar numa mesa de bar e ter um cara chato falando pra caramba e fica aqui, meu Deus... Incomoda, né? Exato, é chato. A mesma coisa é você chegar, tá um silêncio, não tem nada na mesa. Então, assim, você tem que ter para oferecer algo, entende? Eu acho que o desafio maior que existe hoje para as empresas é isso, criar, consolidar a mensagem, trazer essas pessoas por conta dessa mensagem, mas na atitude do dia a dia, e a rede social ela é parte disso, né? Tem que entregar para esse cara. Né? Sim. Nossa produção tá querendo abastecer nosso chá. Boa, eu tô, cara, tem chá aqui ainda. Eu quero, por favor. E até uma coisa importante é justamente isso, Fê, porque você falou assim, imagina você chegar numa mesa de bar, tem alguém falando. Essa ação até vai fazer com que essa pessoa seja falada depois num outro grupo seleto. E aí a gente pode usar essa pessoa como uma empresa. Porém, entra naquela coisa. É um resquício de informação ruim, né? Porque aí vai falar mal da sua marca, vai falar mal sobre o seu posicionamento ou sobre aquilo que você acredita. E aí, para você conseguir reverter esse discurso, você vai ter que fortalecer ainda mais toda a sua estratégia. E você volta lá do começo... Novos influenciadores, novo discurso, novo conteúdo. E tem um problema, né? Porque fica o residual daquela campanha, o que eu digo que é o problema do sorteio. O sorteio é um crime numa rede social, se ele for mal executado. É um crime. Você acaba com o algoritmo da noite pro dia. E é o discurso também, porque hoje tem aquelas pessoas que falam assim, vamos fazer o que tá em alta. Uhum. E aí pegou ali uma referência de um concorrente, fez aquilo. Aí, isso no caso de influência, né? Usou um influenciador que fez um discurso ou uma ação assim. Vamos fazer igual, fez. Aí vai lá no social, achou um jeito de fazer e fez. Só que quando você compara as duas coisas, são discursos diferentes. Completamente diferentes. E aí a pessoa fala, mas ou você acredita em A ou você acredita em B. Exato. Então também, a lei disso de fazer esse ciclo funcionar, não é somente estar tudo bem feito, mas também ter o mesmo tom de comunicação, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil. Para você ser uma marca reconhecida positivamente, é muito difícil. Muito difícil. São muitos anos.
Agora, para você ser uma marca reconhecida negativamente, é uma frase É um que você comentário. publica. Exatamente. Então, isso é Exatamente. muito importante. Você sabe que você trouxe esse negócio Eu acho que a estratégia mais difícil hoje para as marcas é essa coisa do navegar na crista da onda. Eu brinco que tem que ser muito surfista bom para se manter numa onda longa de estar conectado com tudo que está rolando e encaixar tudo. Você tem que ter uma inclinação de time muito grande. E a brincadeira é que às vezes você não precisa ser surfista. De repente você pode ser só a pessoa do stand-up. E fica ali, por exemplo, de boa, só aproveitando as oportunidades. Tudo, por isso que eu falo, é muito vivo, né? E por ser muito vivo, gera muitas possibilidades. Esse é o grande desafio. E para você ir lá, entrar numa onda dessa e fazer caca é muito fácil, cara. Eu tenho altas histórias que eu já vivi, cases que eu posso e não posso contar, mas olha, tem muita história por aí, tem muita história. E Fê, falando em cases, assim, você consegue, não sei se você vai lembrar agora de bate-pronto, mas de alguma estratégia que você se lembra, não só sua, mas eu sei que você estuda muito também, de alguma empresa que amarrou muito bem a estratégia entre digital e influência. A gente sabe que está dentro ali, mas, por exemplo, em performance, televisão, rádio, influência, que você fala, quando eu lembro dessa empresa, essa ação para mim estava ali, onde eu ia, tinha ela, sabe? Tanto pelo influenciador, num outdoor, enfim. Você consegue lembrar alguma assim para trazer pra gente? Sim, eu vou trazer uma que, inclusive, foi muito legal. Um dos grandes orgulhos da minha vida é que a gente ficou em 4º lugar no Facebook Awards com um filme que a gente lançou, que era o Macbeth, na época. E esse tem um gostinho especial, porque é o seguinte, a gente está falando do lançamento de um filme, que era um filme, a gente chama de filme bem internacional, o Macbeth era da Diamond Films, na Diamond Films ainda existe. Diferente de você lançar, a gente lançou Fox, lançou Warner, que é tudo grande, tem budget, aquela coisa toda. Mas quando você olha para um filme que tinha 10 mil reais de verba, e aí o cliente vira para você e fala assim, olha, escuta, a gente tem que fazer X mil pessoas no cinema com esses 10 mil reais. Aí você faz a conta, porque a gente tem uma conta básica de aquisição, você olha e fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí o que é legal nesse sentido? Porque a gente fez 2 coisas muito importantes nessa campanha. A primeira coisa foi um conteúdo criativo, que foi o que levou a gente ao Facebook Awards, somado a uma ativação com influenciadores. Porque é o seguinte, tá cheio de gente que gosta de Shakespeare. Mas fala aí agora, quem é o teu amigo que gosta de Shakespeare? Você vai olhar, vai contar no dedo, vai falar, putz, acho que se pá, eles gostam, né? Eu não tenho certeza. Então, o que acontece? Conteúdo criativo, que foi o que a gente lançou, moda depois, foi fazer a tal da quebra da timeline, que é quando um post invadiu outro post e tal. Na época a gente fez o post sangrando para o post de baixo, aquilo foi incrível. E do outro lado, o que a gente fez? Quando a gente foi fazer a análise dos influenciadores na época, a gente olhou e falou assim, onde é que eu vou achar uma galera que gosta de Shakespeare, né? E o primeiro princípio, a gente fez inclusive essa campanha junto com o time do Instagram, Steve Ponto, inclusive, que era o criativo na época, super beijo para ele, manda muito. Ele é um cara que alimentou muita gente desses insights e as provocações onde eu chego nesse público, como é que eu chego nesse público e tal. E a gente foi fazer essa análise e eles trouxeram a informação de que, obviamente, todo mundo quase estava na rede social de forma ativa e que os nichos, eles têm também suas audiências estruturadas. Então, quando a gente falou assim, como é que a gente vai chegar até a audiência estruturada do Shakespeare? E o melhor lugar para você ir é feira de livro. Então, tinham as feiras de livro da época, a gente foi atrás não só das empresas, mas não tinha feira de livro rolando junto, porque o time do filme cara, tem um mês para lançar o filme, um mês de ativação, lançou o filme. Não tinha nenhuma feira de livro acontecendo ali. Então, quem eram as pessoas que manjavam de livros? As pessoas que participavam, criavam conteúdos. Então, a gente foi no YouTube, literalmente, colocou lá feiras de livros, levantamos quem eram os influenciadores que faziam vlogs, faziam esses conteúdos, achamos essa galera, entramos em contato com essa galera e aí a gente fez 2 estratégias. Alguns a gente trouxe para uma cabine exclusiva, porque são pessoas que eram apaixonadas pelo filme. Lá a gente tinha um cast muito interessante para trabalhar de influenciadores que manjavam muito da história, tecnicamente. E esses caras eram os caras que a gente fala que é o público secundário, que falam bem do filme para outras pessoas. Por exemplo, meu pai, que é super fã de literatura, mas não necessariamente Shakespeare, mas, pela forma como o cara falou, eu preciso ir lá. E do outro lado, a gente começou a atacar micro-influenciadores de poesia, poema, literatura. E a mesma coisa, a gente vai em sites verticalizados, achamos essa galera, a gente está falando de 2016, e trouxe essa galera para perto. Né? Então, o que acontece ali? 2 coisas foram muito bacanas, porque a primeira é quando você trabalha com nicho, é essa leitura que a gente tem. É mais barato, o influenciador ele tem uma inclinação, mas uma das coisas mais legais é trabalhar com um influenciador que gosta, que é aquilo que você falou. Então,
a gente pagava pro cara porque a gente queria pagar pro cara. Eu falei assim, cara, mas você ganha com isso, vamos pagar o mínimo pra você. Porque o cara falou assim, meu, como assim? Uma empresa de cinema tá me chamando e tal. Então ele se empolga, ele tem energia. Prestígio, né? Exato. Então, puta, isso foi animal. E assim, de novo, o blend disso tudo, por quê? Porque é um lançamento de cinema, então a gente fez essa ativação com o Instagram que super foi incrível. Do outro lado, a gente apoiou algumas ações de incentivo nessas localizações, nessas regiões. A gente tinha também alguns comerciais em TV paga e tal, mas acho que o grande lance foi a gente conseguiu clusterizar essa galera e dedicar um trabalho muito direcionado. Um outro exemplo que também vem da Diamond Films, que é um filme um pouco maior, a gente lançou o Oito Odiados. Né, Oito Odiados, que é, cara, Tarantino, você vê influencer. A gente chegou, por exemplo, lá numa hamburgueria chamada Big Kahuna, fica ali na Alameda Lorena, aqui em São Paulo. Adoro. Exatamente, um detalhe. Cara, o dono é fã de Tarantino. Os lanches têm nomes dos personagens dos filmes, né? A gente só foi descobrir esse cara porque ele é um influencer. Ele criou uma hamburgueria, assim, influencer não é só o cara que cria conteúdo na internet. Ele criou uma hamburgueria baseada no tema. Exatamente. Então, ele tem um poder de influência grande porque quem gosta de Tarantino vai querer ver o novo lanche que ele lançou. E na época a gente lançou um hambúrguer chamado Oito Odiados, que eram 8 molhos de pimentas diferentes. Era muito legal. Então, assim, essas coisas são muito legais. Esses cases de que o influenciador ele não está ali só para fazer um vídeo da marca. O influenciador precisa expandir um pouco mais essa visão. E, de novo, vou trazer um exemplo claro. TikTok é uma ferramenta extremamente criativa. Cara, os influenciadores tinham que usar e abusar. Por quê? Porque, às vezes, o output daquilo é o vídeo. Do tipo, a entrega final daquilo é um vídeo. Mas, às vezes, o próprio influenciador, ele pode influenciar na forma como uma empresa ativa. Não é à toa que, por exemplo, a Anitta está lá na Ambev, por exemplo. Você tem a própria Juliette agora está na Vogue. Eles não entram ali só para aparecer com a cara. Eles têm mesa, eles sentam para discutir ideias, eles conhecem do próprio público. Para a marca BB, tem um monte de marca fazendo isso. É troca. Você trouxe um ponto interessantíssimo. Esses dias eu vi uma discussão no LinkedIn que eu fiquei assim, num fervo para acompanhar até te ver as notificações. Porque, assim, a gente teve, acho que o primeiro nome, assim, grande que apareceu na mídia, que é a Anitta, no caso, que é uma pessoa cantora e tudo mais, que virou head de comunicação de empresa automobilística, da cerveja, enfim, de várias coisas. E, recentemente, a gente tem Dona Juliette Freire virando head de inovação na Mondial. Uhum. E aí, a discussão no LinkedIn era de uma pessoa anunciando essa informação e nos comentários divididos entre concordo e não concordo. E aí, eu sou da turma que concorda, assim, e eu explico por que eu quero levantar esse debate com você. A pessoa que era contra, ela falava assim, porque não precisa mais ser faculdade, porque você tem anos de experiência, e aí quem só foi reconhecido e tem alguns milhões de seguidores entra e toma seu lugar, porque não tem... Enfim, todo esse discurso de pessoas que estão ali buscando talvez um lugar... Se posicionam ou não, ou fazem por merecer ou não, aí não vem ao caso. Mas era essa discussão. E aí teve um comentário de uma pessoa que, inclusive, comecei a seguir, que era falando assim, depende do objetivo, que foi o que você citou agora há pouco, né? O objetivo da Mondial, talvez, não seja fazer a inovação de acordo com engenheiros e não sei o que lá. A inovação dele, talvez, o objetivo quero chegar em mais pessoas. E a inovação, justamente, é trazer a Juliette como uma pessoa... Quem não conhece a Juliette hoje, né? Exato. A gente tem um case de sucesso aí absurdo. Eu acho que, falando em relevância e influência, talvez a maior dos últimos tempos. O maior impacto dos últimos tempos. Exatamente. Né? E se o objetivo deles era levar a marca para mais pessoas, eles já alcançaram quando eles anunciaram ela como head de inovação. Exato. E o fato de ela também... Porque assim, ela também não sabia que ela ia sair esse fenômeno de dentro, né, do programa. De forma alguma. Ela também precisou inovar, né? Ela Sem precisou dúvida. entender ali o momento. Eu lembro de algumas entrevistas dela falando... Eu tive que passar por terapia para poder entender esse novo mundo que eu tinha. Ela saiu de lá e foi direto para casa da Anitta para literalmente ser com moldada. CD pronto e tudo mais. E assim, ela só não pegou aquilo e falou, vou aproveitar agora, tô milionária. Ela teve que estudar, ela teve que pesquisar. Para ela continuar sendo um fenômeno, ela precisou se reinventar em altos níveis. Como fazer uma publicidade decente, como se posicionar, falar melhor. Muita gente criticou o fato dela cantar, e ela estudou e cantou e fez aulas. Então, eu acho que eu queria te perguntar assim, se você é o contra ou a favor, justamente porque, na minha opinião, Tainã, acho que faz todo sentido dependendo do objetivo da marca. Perfeito. E o fato dela se colocar disponível para tentar aprender, ela pode agregar muito numa estratégia da Mondial, né? Daqui para frente. Talvez alguém que tá ali
E aí, vejam bem, eu não estou desmerecendo quem faz pós, mestrado, doutorado e tudo mais. Não, de forma Tô alguma. dizendo alguém que, enfim, teve uma oportunidade e agarrou. Acredito que um bom profissional é aquele que é feito de oportunidades, né? Sabe Sim. aproveitar tudo. E aí, enfim, eu sou a favor, eu queria que você me falasse um pouquinho disso. Pô, você me colocou num bom ponto, que eu adoro essas coisas. A pergunta que eu mais recebia depois que o Big Brother falou assim, mas o que a Juliette fez que estourou desse jeito? Me conta o segredo, Fernando. Eu falo assim, a Juliette foi o herói que o Brasil precisava. Simples assim. No momento que a gente estava vivendo, tinha lá uma pessoa que tomou porrada pra caramba e que sobreviveu, matou no peito, e o Brasil falou assim, nossa, é isso que é ser brasileiro. E com herói. empatia, né? É isso. Além, sem xingar todo mundo. Exato. E é isso que o Brasil precisava naquele momento, sem discussão. No caso desse comentário de redes sociais, assim, a infelicidade de quem comenta uma coisa dessa, porque a primeira pergunta que você tem que jogar na mesa é inovação. Né? O que é inovação? Eu sou especialista em inovação, me formei em inovação, tenho meu currículo, tenho registrado, inclusive. Não é isso que me faz o melhor inovador do mundo, porque a primeira coisa que a gente tem que ter noção da inovação é que a inovação vem do novo. Nossa, é verdade. Agora que eu acabei de ver que ela foi colocada num cargo que, teoricamente, você é formado. Teoricamente, não, na prática, né? É isso. Perguntamos pra pessoa certa. Então, assim, o que é importante a gente olhar? Eu acho que o comentário dessa pessoa negativa foi infeliz, porque não tem visão, porque bem como você falou, a frase melhor que eu posso usar para responder essa pessoa é falar assim, se você for trocar uma ideia com Jay-Z, com um dos maiores empresários do mundo, o cara não fez Harvard, mas todo mundo que trabalha para ele fez. Então, quando você olha para um executivo da Mondial, a decisão dele com certeza não foi errada. Então, a leitura que a gente tem que ter desse cenário é a seguinte, ela vê algo e inovação exige visão, ela enxerga, ela compreende um cenário que a marca quer pisar, que ninguém dentro daquela posição, naquele momento dentro da empresa, conseguia cumprir. Então, ela entra para complementar. Segundo, ela viveu algo que ninguém viveu. Só isso já dá o mérito dela de estar onde ela quisesse estar ou pudesse estar. Porque ninguém da noite para o dia, como bem a gente falou, teve um impacto de vida tão grande. Então, ela viveu situações, teve sentimentos e tem um acesso a situações. Foi a pessoa que mais conviveu com celebridades no menor espaço de tempo possível. Então, assim, ela bebe de fontes que muita gente não bebe. Só isso já dá para ela o mérito de ser executiva. Eu contrataria a Juliette para fazer síndrome nenhum. E, de novo, como bem você colocou, depende do objetivo. Se eu tivesse com os executivos da Mondial sentados aqui, ouvindo com eles, eu poderia opinar para falar certo ou errado. Mas a minha posição é, você pode ter certeza que a decisão deles foi certa, porque eles tomaram essa decisão. Né? Eles não vão tomar a decisão falando que foi errada. Primeira coisa. Pode falar. Não, eu ia falar que podemos falar que o time de performance ali da Mondial com certeza teve seu nome muito falado naquela época de... Só aí já bombou. Exato, a inovação tá aí, né? Se eu queria estar no mercado, estou lá. Objetivo cumprido. E assim, de novo, às vezes não é nem uma estratégia de inovação, é uma estratégia de comunicação. Cara, não importa. Porque a inovação, ela não é vertical nem horizontal, ela é intrínseca. Entende? Ela tá onde se eu quiser inovar nessa planta só, às vezes... Porque, assim, resumidamente falando, que é uma coisa importante. O que é inovar? É algo novo que vai mudar o jeito das pessoas viverem, o que elas vivem da forma como elas vivem hoje. Então, a gente fala assim, a Uber foi uma inovação? Não no transporte, mas numa coisa importante que é pagar. Por quê? Porque antes, você lembra, era pegar um táxi, você tinha que sacar o dinheiro e no táxi, se não tivesse táxi aqui até o banco e tal. Hoje, você sai sem pagar. Sim. Tá no teu cartão e o problema é do banco, não é nem do Uber. Então, assim, isso é uma inovação. Sim. Né? Então, quando a gente olha para essa questão, eu acho que tem duas coisas importantes. Se eu pudesse dar uma dica para qualquer profissional, hoje em dia, qualquer profissional, preconceito é a coisa mais limitante que você pode ter na sua vida. Porque tem de tudo nesse mundo, de todas as opiniões, ideias, sabores, cheiros, enfim, não importa. Esteja aberto. Esse é o primeiro movimento, e principalmente para pessoas que vivem de economia criativa, como, por exemplo, criadores de conteúdo. E o segundo ponto é, as decisões que elas são tomadas hoje são com base em aprendizados do passado. Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente fala dessa coisa do passado, tem muita gente que tentou achar a fórmula e está tentando tomar as decisões com a fórmula que já foi. Os filhos das pessoas de hoje em dia estão estudando para professores que não vão existir no futuro. Entende? Exatamente. Então, assim, não adianta a gente falar o que é certo e o que é errado, porque eles estão tentando fazer movimentos que uns encaixam, outros não. Cara,
Eu estava ouvindo um podcast com o João Branco, que é o CMO do McDonald's, eles contando de uma coisa lá na festa do pijama que eles fizeram no Big Brother, inclusive. O tanto de lanche que vendeu. Exato, cara, foi uma genial. estratégia genial, E exato. sabe, você precisa ver, sentimentos e não fatos, de novo. Sabe qual foi o insight marketing que eles usaram para poder fazer ação? Quando você era pequeno, você não queria ir numa festa do McDonald's? Claro que sim. Todo mundo quer essa merda, essa é a real. Eu nunca fui, inclusive. Mas isso, e aí esse é o ponto. E o que acontece? Pandemia, todo mundo em casa, louco pra ir numa festa. Festa do pijama. E eles pegaram vários insights. Entre esses insights chamaram influenciadores para resgatar moda. Então, se você vê, cada pessoa ali tava com um estilão diferente. Então, eles juntaram um novo com a festinha do McDonald's. Não, e a necessidade de você ter uma coisa completa, né? Porque, assim, a cada programa, não me lembro, ou será a cada dia da semana, você pegava um item para compor um pijama inteiro, né? Um dia era meia, outro dia era camiseta. É isso, exato. Então, assim, você era, vou colocar entre aspas de novo, obrigado a comprar lanches mais vezes, senão você não teria todo o look completo. Exatamente. E aí você cria necessidade. E eu acredito que, voltando até pro nosso tema principal, criar uma necessidade por meio de um influenciador é muito mais fácil do que você criar uma necessidade por meio de um post estático ou por meio de um Reels. E o insight é, sabe quem foi que fez o debriefing? Qual foi o público que fez o debriefing? Do McDonald's? Os influenciadores. Crianças. É formada, é mestrando, não é. Mas é o melhor insight marketing que tinha. Exato. Porque elas vão virar e falar assim, putz, se eu tivesse aqui numa festa do McDonald's, eu queria que fosse uma festa do pijama. É isso. E fez o que fez. Tá errado ou tá certo? Então não se trata de formação. E, de novo, o futuro que a gente vai, a formação é menos importante do que a qualidade da informação. Esse é o grande ponto. Você falou sobre uma dica é estar aberto, e aí eu queria falar alguns temas, assim. Um que a nossa produção lembrou que eu acho importante falar sobre a influência, e aí sobre o ponto de vista de alguém que lidou com crises também no digital, né? Sei lá, você impactou alguém errado. Como que uma empresa, ou enfim, qualquer estratégia tem que lidar quando a influência, ela dá errado. Nossa. Porque, assim, a gente tem o lance de a empresa ser sincera para que o influenciador acredite e aí queira falar, mas a gente também precisa saber que a empresa tem que ter uma boa estratégia para contratar um influenciador que, de fato, vai passar a informação que você quer. E aí a gente tem um caso muito recente, né? De um podcast que vocês bem sabem, caso Monark. O Brasil inteiro sabe. Como lidar quando a influência vai para um lado oposto daquilo que você esperava? Eu acho que assim, uma coisa que é importante na consolidação de uma marca é uma frase importantíssima que eu levo muito para Bootcamp, que é: tua marca é um ponto de vista. Então você tem que ter isso muito claro. Existe uma coisa que você acredita, e inclusive nesse Bootcamp eu viro para as marcas, a gente fez isso com todo mundo, todos os clientes que a gente atendeu, eu virava, os executivos ficavam assim, né? Porque eu viro e falo assim: se alguém vier perguntar de posição política na rede social, como é que você responde? Se alguém vier perguntar sobre preconceito na rede social, se alguém vier perguntar sobre o seu produto, falar que o seu produto é nocivo à saúde das pessoas, o que você vai responder? E aí os caras, obviamente, ficam naquele momento. Então, o que acontece? Uma marca é um ponto de vista. E no caso, por exemplo, nesse caso do Monark, para mim, por exemplo, eu, Fernando, se eu fosse executivo da empresa, não há discussão. Olha, obrigado, foi incrível quando durou, tchau, um abraço. Assim, e tá no contrato, porque esses caras sabem fazer contrato. Então, mas já passei situações também que às vezes é o contrário. E se você tá lá de boa, vivendo a sua vida de social media, e do nada uma global resolve num domingo ligar pro teu chefe e falar assim: escuta, eu fiz um investimento, já tô aqui reclamando no Twitter, e se vocês não deixarem eu liberar esse investimento aí, porque tá preso meu dinheiro no banco, o banco tá me roubando, eu vou fazer um escarcel. E o Twitter comendo de manhã, saiu o Fernando de manhã, vai lá pro escritório que tem que segurar. Já rolou desses rojões aí também. Então assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que hoje você está sujeito a isso, né? E quem quer imagem, tem imagem. Quem não é visto, não é lembrado. E quem é lembrado pode ser lembrado por N coisas. Exato. Então, acho que uma coisa que a gente tem que compreender é que esteja muito certo de pisar num terreno seguro. Então, esteja muito certo dos teus valores, dos teus princípios, porque a decisão que uma marca vai tomar quando escolhe, por exemplo, alguém para representá-la, né, que é a escolha do influenciador e tudo mais, aquela coisa que a gente falou lá no começo de quais são os valores, é a primeira coisa que tem que ser pensada, porque na hora que dá errado, é a coisa mais segura que você vai ter. Falar assim: olha, a gente contratou esse influenciador
Infelizmente aconteceu isso, não se trata de posicional, não se trata de a gente estar cortando o contrato, porque a gente não defende essa posição do que aconteceu. Acabou. E sem mais citar nada. Existe aí uma briga jurídica, inclusive, do outro lado, de uma marca, inclusive, processar influenciador, como é o caso do Monark hoje, que as marcas desceram abaixo no YouTube, ele não vai poder mais criar conteúdo de canal pago, por exemplo, e assim vai, porque isso fere, talvez, gera um dano moral para essa marca, para depender da relação da empresa com essa marca. Acho que o interessante de falar é que, assim, o marketing de influência, e aí eu sei que o digital também é assim, mas trazendo aqui para o nosso tema central, tudo tem que estar amarrado, aquilo que eu falei. Sim. Você precisa estar preparado para essas coisas atemporais que vão acontecer, porque você nunca está preparado para uma crise. Você não sabe, na verdade falei errado. Você nunca está preparado para qual crise vai vir, mas você tem que estar preparado para conseguir controlar ali uma crise. E aí entra a importância de uma estratégia não só ali na frente das câmeras, que está todo mundo vendo, como off. Como que é a estruturada da sua equipe? Você tem uma boa equipe de marketing de influência? Tem alguém que entende do assunto, que saberia falar sobre isso? Exatamente. E aí, isso num todo, né? Porque você não vai conseguir sanar uma crise com outro influenciador. Você vai precisar do social, da performance. E é por isso, de novo, que eu tô trazendo isso muito para as empresas, que é invista na sua publicidade, mas também invista numa boa equipe, né? Porque não adianta você gastar milhões ali como estratégia, qualquer pepino que der, tiver alguém que fala, meu Deus, o que eu faço? Alguém tem que responder. Não tem que fazer. Exatamente. Então, você é suscetível ao erro sempre, mas você também tem que ser suscetível a acertar, né? Porque... Com certeza. O risco, ele vale para os dois lados. Exatamente. Você tá entrando, pode ser para dar certo, como dar errado. Então, assim, e aí, caminhando aqui pro nosso final, que acredite ou não, já passou uma hora, nem deu para perceber. Mas quando a gente fala hoje, por exemplo, ok, eu tenho esse erro, prefiro então não correr. Eu não concordo porque, assim, você pode apostar e dar errado, como você pode apostar e dar muito certo. Exato. Então, tirando, assim, a pergunta que a gente fez para quando eu pensei na pauta com o Fernando Cavalcante, era: o marketing de influência atrapalhou ou beneficiou, enfim, o marketing, o digital, né, que já estava ali consolidado no mercado? Na minha concepção, eles trabalham muito em par, né? É isso. Então, não tenham medo de investir nos dois e invistam nos dois. Não adianta investir ou em um ou em outro. Então, assim, não tem guerra, né, Fê, entre a gente. Eu do influência, você do digital, a gente dá as mãos aqui. Porque eu acho que justamente é isso. É o que a gente tá falando esse episódio inteiro. Tudo estando bem alinhado, bem amarradinho ali. É muito... de novo, você pode ter o erro, mas a chance de dar certo é muito maior. Muito maior, com certeza. E aí, Fê, queria que você me falasse assim, hoje que eu acabo o podcast sempre com 2 perguntas. A primeira, numa escala empresa, né? De 0 a 10, quanto você acha hoje que as empresas estão por dentro do benefício que o marketing de influência tem, assim? Isso comparando tudo, o entendimento deles pro benefício, a estratégia. Você acha que tem que melhorar? Tá no 10, tá no 0, tá no 5? Cara, eu não vou nem... Eu daria uma nota 6 hoje, real. Daria uma nota, não vou falar que é mediano 0, porque tem muita empresa trabalhando. Eu acho que alguns segmentos estão bem mais maduros. Entretenimento, por exemplo, é um segmento música, é um segmento de chapéu. É fantástico. Então, assim, você tem muitos segmentos maduros porque vivem desse ambiente de influência, mas você tem, por exemplo, os ambientes mais relacionados a indústrias, né, negócios de fato, economia, ainda estão passando por um processo, porque se eu contar, você conta nos dedos, assim, claro, todos os segmentos têm que ter um exemplo, mas você conta nos dedos, e muitos deles, quem são as empresas que estão fazendo isso de forma redonda. E, de novo, mesmo quem está fazendo de forma redonda está em constante inovação, porque a coisa está acontecendo, né? Nós estamos no meio desse movimento todo, né? Exato. Então, a minha última pergunta não tem a ver com o tema, mas, então, hoje a gente, né, pode falar com certeza para você que está ouvindo que invista em todos os marketings que você puder, claro, com uma boa estratégia, com uma boa equipe. E aí, pra gente finalizar, quem você quer ver sentado nessa mesa, Fê, pra falar com a gente sobre o tema marketing de influência? Cara, eu acho que tem uma pessoa, tem 2 pessoas que eu acho que eu indicaria pra cá. A primeira delas é a própria Ana. Acho que a Ana é uma pessoa que, cara, eu sou suspeito para falar, né? Não posso, mas ela viveu parte do que eu vi, porque a gente trabalhou, a gente foi sócio da mesma agência, mas hoje ela enfim, trabalhou com o Snapchat, trabalhou com grandes redes sociais, e do outro lado hoje trabalha justamente com uma estratégia de digital muito orientada para a ponta. Ela faz hoje o upscale da coisa mesmo. Então, acho que é uma pessoa incrível.
e tem muita história para compartilhar. E talvez essa coisa que eu falei de ser um bom surfista, de estar muito conectado com o que está rolando, para mim, hoje, uma das principais profissionais do mercado, sem dúvida nenhuma. Então, acho que vai ser muito legal bater esse papo com ela. E uma pessoa que eu acho que dá para super indicar aqui também e que consegue contribuir é o próprio Max MRM. O Max, que é um criador de conteúdo, de novo, eu tiro o chapéu, porque ele faz uma coisa que pouquíssimos criadores de conteúdo faz hoje, que é um cara grande, que ele mesmo já disse isso muitas vezes, ele fala assim, cara, eu já recebi muita proposta para estar com outra vida hoje. É um cara que veio de uma vida super simples e construiu um puta de um negócio legal, e que recusou muita coisa por conta do valor. Então, assim, é um cara que eu tenho orgulho de ser amigo, de ser próximo, e ele traz muito para a pauta essa coisa dos valores de um influenciador. Então, acho que vão ser 2 papos, sem dúvida, muito legais. Maravilha, anotado sugestões. Vou convidar aqui já, mas faremos o convite depois formal. Fê, muito obrigada, foi muito... agregou muito, assim. Eu sei que a gente já super bate papo nos bastidores, mas acho que nunca teve essa conversa tão profunda sobre várias coisas, né? Que eu falo, caraca, a gente passa tempo, às vezes, sem falar sobre esses temas. Acredito que o pessoal super amou, assim. São coisas que faz refletir, principalmente nas estratégias de empresa. O pessoal que tem empresa e quer investir deve estar com a cabeça, assim, explodindo. Acho que é muito interessante. Cara, super obrigado pelo seu tempo. Eu aprendi com várias pessoas, inclusive a principal está aqui hoje, que você tem a maior riqueza, né? Que é o dinheiro. Mas para você chegar lá, você precisa do seu tempo e não tem presente maior do que a doação do tempo. Então, muito obrigada. Sei que todo tarefado aí, cheio de coisas para fazer. O Fê também queria indicar, tem um podcast, que é o Tóquio Podcast, que fala sobre inovação. Ele traz alguns convidados para falar sobre experiência de vida profissional. São papos muito bacanas. Tem convidados bem legais lá. Então, também procurem, super indico. Legal. Fê, obrigada, cara. Sério, tô muito feliz aqui. Acho que vai ser muito produtivo. Não, sem dúvida nenhuma. Eu que agradeço, tá? Assim, feliz de estar aqui com você. No começo falou, foi animal. Acho que super podemos depois repetir e aprofundar. Eu acho que tem muito para gerar de aprendizado aí. Prazer enorme agradecer. E tô aqui acompanhando também. Tô adorando os papos, inclusive. Já tô de olho nos próximos já que vai rolar, porque eu tô curioso. Tem gente legal aí vindo. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça que nós estamos no Spotify, no YouTube, todas as quintas-feiras, um convidado diferente. A gente sempre vai ali mesclar um pouquinho sobre o influenciador, sobre a estratégia, né, da empresa, sobre esse universo, né, o lado B, no caso, que é o lado business, que hoje a gente fala muito sobre histórias de sucesso, que eu super acho legal, mas esse lado mesmo ali do dinheiro, do mercado, da economia, é muito pouco falado. Então, eu espero que vocês estejam gostando. Se tiverem dúvidas, sugestões, coloquem aqui pra gente, que vai ser um prazer ouvir vocês. Até a próxima e um beijo!